Efésios 2, os versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de falar sobre a salvação pela graça nesta noite. É um tema muito importante, é um tema relevante para as nossas vidas, é um tema que deve basear a nossa fé cristã, que deve nortear a nossa caminhada cristã, que é a salvação de Deus revelada a nós, a salvação de Deus que chegou até as nossas vidas. Então nós vamos nos debruçar um pouco sobre este escrito do apóstolo Paulo, nestes 3 versículos que nos trazem uma compreensão ampliada sobre a nossa salvação, sobre o processo da nossa salvação e sobre a nossa criação como seres humanos. E nós vamos mergulhar um pouco nestes 3 versículos. É certo que nós não podemos exaurir, nós não podemos esgotar o conhecimento bíblico, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Então, se amanhã nós formos pregar exatamente neste texto, haverá uma revelação fresca, nova para as nossas vidas, uma revelação poderosa que nos trará impacto necessário para que possamos entender o sacrifício de Cristo, a salvação, a fé em nossas vidas. Irmãos, Paulo, ele começa declarando: porque pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Então este é um texto que não precisa de uma exegese mais profunda para a compreensão. Não precisa de um olhar mais acurado, não precisa de um tempo mais prolongado para compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. Então esta deve ser a primeira compreensão do ser humano. Essa deve ser a primeira compreensão daqueles que são chamados e escolhidos por Cristo Jesus. Esta deve ser a nossa compreensão. Nós não estamos aqui devido às nossas obras. Nós não estamos aqui devido àquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque quando nós vamos evangelizar, muitas pessoas dizem: mas eu faço obras de caridade, eu ajudo viúvas, eu ajudo asilos, eu ajudo orfanatos, eu realizo muitas obras de caridade. E as pessoas pensam que no fato de serem caridosos, no fato de serem filantropos, no fato de estarem com um olhar de compaixão ao próximo, eles alcançarão a salvação para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são salvos pela graça. E o que significa ser salvo pela graça? A graça
esta palavra graça, ela pode trazer uma compreensão poderosa e profunda sobre a obra maravilhosa de Deus. Nós estamos acostumados a dizer, nós somos salvos pela graça. A graça do Senhor chegou a mim. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Ou invocamos a graça do Senhor, mas muitas vezes nós não paramos para analisar o que é a graça do Senhor. Esses dias eu estava orando e dizendo, Senhor, libera a tua graça sobre a minha vida. Libera a tua misericórdia sobre a minha vida. Derrama do teu amor sobre mim. Que o teu favor esteja na minha vida. E eu parei e comecei a pensar, o que é o favor de Deus? O que significa o favor de Deus? O que é, na prática, o favor de Deus na minha vida? E nós precisamos entender que o que irá nos mover e nos levar além, não são as respostas, mas as perguntas que nós fazemos. Porque se nós fizermos perguntas erradas, encontraremos respostas erradas. Se fizermos perguntas simples, receberemos respostas simples. Se fizermos perguntas tolas, receberemos respostas tolas. Mas se nós fizermos perguntas sábias, a sabedoria do Senhor chegará até nós. Então eu faço esta pergunta: o que significa ser salvo pela graça? Significa que a bondade misericordiosa pela qual Deus, veja bem, graça significa a bondade cheia, carregada de misericórdia, pela qual ou através da qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas. Veja que coisa extraordinária. Graça é a bondade de Deus em ação. Graça é a misericórdia de Deus em ação. Graça é uma influência não maligna, não terrena, não mundana, não carnal, mas uma santa influência divina atuando em nossa alma, nos fazendo voltar a Cristo, nos fazendo tornar a Cristo, nos conduzindo a Cristo, guardando, fortalecendo e fazendo com que cresçamos na fé cristã. Veja quantas coisas operam na graça do Senhor. Quantas coisas, às vezes a gente pensa, a gente não entende, olha, a graça do Senhor está sobre a sua vida. Ao terminar o culto, nós impetramos a bênção apostólica e dizemos que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E quando você recebe a graça do Senhor, quando a graça do Senhor começa a atuar na sua vida, a bondade do Senhor estará transitando na sua vida, a misericórdia do Senhor estará transitando na sua vida. Você não sofrerá influência qualquer, seja do diabo, de Satanás, dos demônios, do mundo, de pessoas malignas, seja da sua própria carne. A influência do Santo e Todo-Poderoso estará agindo na sua alma, te conduzindo até Cristo, guardando. A graça não é apenas a salvação, mas a graça é Deus protegendo a nossa salvação. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele está rugindo, imitando um leão, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Sabe por que você não desfaleceu na fé? Sabe por que você não desistiu, embora você esteja enfrentando tantas dificuldades?
Sabe por que você não caiu na beira do caminho? Sabe por que você não voltou atrás, mesmo após tantas decepções? Não é porque você é forte, não é porque você está preparado para enfrentar as dificuldades. A graça do Senhor está protegendo a tua salvação. A Bíblia diz que o demônio está como um leão rugindo ao nosso derredor, tentando nos tragar, mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. O diabo não pode tocar a sua vida, o diabo não pode tocar o seu corpo, o diabo não pode tocar a sua saúde, o diabo não pode tocar as suas finanças, o diabo não pode tocar o seu casamento, o diabo não pode tocar nada sem a permissão de Deus, porque a graça do Senhor já está liberada sobre a sua vida e ela te guarda. Além de guardar, a graça fortalece. Quem sabe esta foi uma semana difícil. Quem sabe esta semana foi de tribulações. Quem sabe esta semana foi de ver as coisas não saindo do jeito que você havia planejado. Quem sabe você chegou hoje aqui cansado das batalhas. Quem sabe você chegou aqui até mesmo desiludido por alguma coisa. Mas a graça do Senhor está sobre a sua vida, e a palavra do Senhor está dizendo que se a graça está sobre você, a misericórdia, a bondade, o cuidado e a força de Deus, você está sendo fortalecido, você não irá desfalecer, você não irá se encontrar sem forças, desvalecido, caído à beira do caminho, porque a graça do Senhor irá te fortalecer hoje, amanhã, o restante deste ano, o ano que vem, todos os dias que você estiver aqui nesta terra, a graça do Senhor estará atuando na sua vida e fortalecendo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pela graça vocês são salvos. Paulo, escrevendo a Tito 2:11, ele diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja que coisa extraordinária. Nós não fomos justificados pelas nossas obras. Nós somos e fomos justificados pela graça do Senhor. E esta graça nos torna herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de todas as bênçãos. Não existe nenhuma bênção, não existe nenhuma área da sua vida que não possa ser abençoada, porque você é herdeiro das bênçãos celestiais, e muito mais do que herdeiro nesta vida, porque nesta vida nós podemos viver 50, 60, 70, 100 anos de idade. Uma hora, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, enquanto nós aqui estivermos, partiremos através da morte para estar com Cristo. E se nós partimos através da morte, ou se partimos desta terra através do arrebatamento, a justificação pela graça, segundo Paulo escrevendo a Tito, nos traz a bendita esperança da vida eterna. Nós não estamos caminhando para a perdição, nós não estamos caminhando para o inferno, nós estamos caminhando para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Oh, aleluia! Nós estamos caminhando para o céu. Alabaste que alabaxarabalabacai. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa as lágrimas que você tenha derramado, logo, aleluia, muito em breve, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh, aleluia! E nós estaremos para todos sempre nos céus.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não existe salvação se não houver fé. A graça atua mediante a fé. Existe um pastor muito famoso, eu vou citar o nome dele aqui. Ele é um arqueólogo muito famoso nesta nação, chamado Pastor Rodrigo Silva. Em uma dessas suas entrevistas ele disse assim: nos céus nós teremos muitas surpresas, porque muitos que se dizem crentes nós não encontraremos lá, e nós encontraremos muitos ateus. E eu falei: o sangue de Jesus tem poder, esta heresia está repreendida, porque só seremos salvos mediante a fé. Com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Não existe salvação, não existe como a graça atuar na vida do homem e da mulher, se não for mediante a fé. Pela graça vocês são salvos, perante, mediante, através, por intermédio da fé que está operando na sua vida. Agora eu quero trazer aqui um conceito, um esclarecimento sobre o que é fé, porque nós também falamos muito sobre o que é fé. É fé daqui, é fé dali, e muitas vezes a gente não para compreendermos o que realmente é a fé na prática na nossa vida. Fé é a convicção de que Deus existe. Fé é a convicção que Deus existe. O Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, oh aleluia, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Daniel, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé é a convicção de que este Deus maravilhoso e extraordinário existe e é real. Fé é a convicção de que Deus existe e que Ele é o Criador e o governador de todas as coisas. Deus criou as coisas visíveis, Deus criou as coisas invisíveis, Deus criou as coisas de tão grande que os nossos olhos não podem ver, como a nossa galáxia e tantas outras. Deus criou uma célula que os nossos olhos não podem enxergar. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus nos criou, somos feituras dEle. E Deus não apenas criou, muitas pessoas pensam e dizem, e existem tantas doutrinas e teologias que dizem que Deus criou e nos deixou aqui a nossa própria sorte, nos deixou à mercê da vida. Fé é acreditar que Deus existe. Fé é acreditar que Ele criou todas as coisas. E fé é acreditar que Ele governa todas as coisas. Deus não perde o controle das coisas. Nós perdemos o controle das coisas e pensamos que Deus perde o controle das coisas. Muitas vezes a gente fala: Deus, aonde está a tua ação? Deus, aonde está o teu poder? Deus, por que isso aconteceu na minha vida? E a gente ora pensando que Deus não tem o controle das coisas, que Deus não tem o comando das coisas.
A palavra do Senhor diz assim, que não existe nenhuma autoridade que não seja instituída por Ele. O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o rei da Inglaterra, do Reino Unido, não está lá por uma obra da natureza, ou por a eleição de pessoas e da população. Eles estão lá porque Deus colocou. Deus coloca e Deus tira, Deus exalta e Deus humilha, Deus dá a vida, mas Deus também tira a vida. Deus não perdeu o controle deste mundo, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo que hoje você possa estar atravessando uma situação que você não entende e não compreenda, mas Deus está no controle. Fé é a convicção de que Deus existe, que é o Criador e governador de todas as coisas, é o provedor e doador da salvação. Se Deus, entenda uma coisa, se Deus não quisesse nos salvar, Ele continuaria sendo Deus e continuaria sendo justo, porque Adão e Eva estavam muito bem avisados, dizendo: do dia que vocês tocarem e comerem daquele fruto, vocês morrerão. E assim, eles tomaram do fruto e desobedeceram. E Deus não entrou em pânico, Deus não entrou em confusão mental. Entenda uma coisa: nada e ninguém pega Deus de surpresa. Quando você faz a coisa mais bonita e mais maravilhosa, Deus não fica surpreso, Ele sabia que você iria fazer. Quando alguém comete o pecado dos mais terríveis, Deus não fica surpreso, porque Ele sabia que iria acontecer. Deus, sabendo que Adão e Eva iriam desobedecer, está dizendo assim: fé é crer que Deus é o provedor e doador da salvação. Ele é o que provê e é Ele mesmo quem doa a salvação. A palavra do Senhor se refere a Jesus Cristo dizendo: este é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então não teve problema nenhum quando Adão pecou. Não houve problema nenhum quando eu e você pecamos. Porque Deus já sabia da nossa condição caída, do pecado que afetou toda a raça humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele proveu e doou a mim e a você uma bendita salvação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não é uma salvação da nossa própria carne, não é a salvação de uma existência temporal neste mundo, é uma salvação eterna. Todos nós estávamos condenados a viver eternamente no inferno, mas hoje nós temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós cremos que Deus é o doador e o provedor de toda e qualquer salvação. Gálatas 2,16 diz assim: e sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Precisamos ter fé em Cristo Jesus. Nós precisamos levar a nossa família a crer em Cristo Jesus. Nós precisamos levar os nossos parentes a crer em Cristo Jesus. Nós precisamos levar os nossos vizinhos a crer em Cristo Jesus. Nós precisamos levar os nossos colegas de trabalho a crerem em Cristo Jesus, mediante a fé, para que assim como eu e você alcançamos salvação, eles também possam alcançar e irem morar aonde nós estamos indo morar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, o texto diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Dom é um presente oferecido gratuitamente. Dom
é um presente oferecido sem qualquer exigência. Dom é um presente oferecido de forma incondicional. Porque se houver uma troca, não é presente. Se houver uma reciprocidade, não é presente. Eu vejo que o pastor Rubinho tem um celular bonitão e mais novo que o meu, então eu chego e falo assim: olha, eu vou doar, senti de doar o meu celular para você, já de olho no celular dele, dizendo: ele também vai me dar no celular. Isso não é presente. Presente é doar, sem nada em troca, gratuitamente. Chegar a oferecer: olha, estou te dando este presente. Eu estou te dando esta camisa, este tênis, este sapato. Eu estou te dando este carro, esta casa. Quem tem fé já vai recebendo aí, em nome do Senhor. Presente, dom é um presente oferecido gratuitamente, sem qualquer exigência, de forma incondicional. Paulo, escrevendo aos Romanos 6:23, nos esclarece muito bem isto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja que Paulo está fazendo um contraponto. Veja que Paulo está colocando duas coisas na balança. Veja que Paulo está nos oferecendo e apresentando dois argumentos. E dizendo assim: o salário do pecado é a morte. Você trabalha o mês inteiro e no final do mês você não ganha um salário. O seu salário não é um presente. Você trabalhou para aquilo. Você vendeu o seu tempo para o seu patrão. Você trabalhou por tantas horas, por tantos dias naquele mês. Então o patrão não está fazendo nenhum favor, o patrão não está dando nenhum presente. Ele apenas está pagando aquilo que você merece, aquilo que foi acordado, aquilo que foi ajustado, aquilo que foi combinado. E Paulo então está dizendo: olha, o salário do pecado é a morte. Então o que eu e você deveríamos receber pelos nossos próprios atos seria a morte. Morte aqui está dizendo ser lançado no inferno. E não existe a teologia mortalista, porque o próprio Senhor diz que lá o verme não morre. Lá há choro e ranger de dentes. Então veja bem, o que eu e você merecíamos era a morte. O meu salário era ser lançado no inferno. O seu salário era ser lançado no inferno. O seu salário era você ser lançado no inferno. O seu salário era você ser lançado no inferno. Paulo está dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Mas em contraponto, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então entenda uma coisa: nós merecíamos o inferno. Nós não merecíamos o céu, mas Deus ofereceu a mim e a você um dom gratuito. Ele disse: filho, filha, vem aqui, chegue mais perto, conheça o meu filho Jesus Cristo, creia nele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creia mediante a fé, e você receberá a graça, e você será livre do inferno, e receberá aquilo que você não merecia, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Nós não estamos caminhando para a morte, não estamos caminhando para o inferno, estamos caminhando para o encontro maravilhoso. E este encontro é com a Trindade. Nós veremos o nosso Senhor face a face. Nós conheceremos o Espírito Santo de Deus.
nós veremos aquele que é santo, 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 para todos sempre santo, assentado no seu alto e sublime trono. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Não por obras. O que são as obras? Obra é uma tarefa. Obra é a ideia de estar trabalhando. Obra é a ideia de ter mérito por aquilo que se fez. Tem pessoas que dizem de forma errônea, dizendo: eu estou batalhando pela minha salvação. Eu estou trabalhando pela minha salvação. Não, nós não estamos trabalhando pela nossa salvação. A nossa salvação foi comprada no sangue do Cordeiro. Não se apavore, nós já vamos entender muito bem essa questão. Significa que nós não precisamos e nem conseguiríamos, por qualquer obra que fizéssemos, alcançar a salvação, porque não temos mérito. Se alguém fizesse alguma coisa e conseguisse a salvação, ele poderia se gloriar. Mas o apóstolo Paulo diz: se você quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu creio que você já viu. Se você for em algum aspecto parecido comigo, quem sabe você já intercedeu por estas pessoas também. Eu sou uma pessoa que me preocupo com a salvação do próximo. Quando eu vejo um avião levantando, eu digo: Senhor, que este avião chegue lá no seu destino sem problema nenhum. Quando eu vejo uma ambulância passando com as sirenes ligadas, ou com o highlight funcionando, e eu vejo que tem alguém lá dentro, eu levanto as minhas mãos e falo: Senhor, alcança essa pessoa que está precisando de saúde, está precisando de misericórdia. Mas quando o texto está dizendo que nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, sabe o que eu entendo? Eu sempre oro. Esses dias ainda eu estava voltando de Curitiba e tinha um andarilho sujo, maltrapilho, cabeludo, barbudo, com as roupas todas rasgadas, caminhando já com os pés inchados. Só tinha as tiras do chinelo, porque praticamente não existia mais chinelos naqueles pés, e aquele homem estava caminhando à beira do caminho, sem rumo, sem direção, sem paz, sem esperança, sem amor próprio. E eu estendi as mãos e falei: Senhor, Tu és poderoso para mudar a história deste homem, Tu és poderoso para salvar e transformar este homem, Tu és poderoso para escrever o nome deste homem no livro da vida. Nós um dia estávamos maltrapilhos, mal cheirosos, espiritualmente dizendo, as nossas vestes estavam sujas, manchadas, mal cheirosas, pelo próprio pecado que nós cometemos. E muitas vezes, eu vi um ato bonito do pastor Rubinho aqui, me permita falar, mas no dia 31 de outubro, nós fomos à praça, em alguns pastores da cidade, porque é comemorado e celebrado aí o dia do Halloween, mas para nós cristãos é o dia da Reforma Protestante. E nós nos reunimos na Praça da Bíblia, aqui na cidade de Campo Largo, e quando eu cheguei lá, o pastor Rubinho estava com um violão, tocando e cantando, e tinham 2 bêbados. De repente um se ajoelhou e colocou o rosto em terra e começou a orar. O outro veio, chegou e me abraçou, e ficou uns 2 dias no meu nariz o cheiro da cachaça.
E na hora da oração, o pastor Rubinho foi lá e abraçou aqueles dois bêbados. Abraçou um de um lado e outro do outro. E eles estavam sujos, mal cheirosos. E o pastor Rubinho orou por aqueles dois. Muitas vezes nós não temos coragem de nos aproximarmos de um andarilho, por causa do cheiro, por causa da sua condição, por causa das suas roupas. Mas o texto está dizendo aqui, o texto que nós lemos, Paulo escrevendo a Tito 3,5, que nós estávamos nesta condição. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia na presença de Deus. Mas Deus veio, nos abraçou e nos acolheu. E nós fomos lavados. Oh, aleluia, como diz o texto aqui, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Hoje nós temos espiritualmente vestes limpas, brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro, e nós agora não exalamos o cheiro podre do pecado, mas nós exalamos o perfume de Cristo. Oh, aleluia! Nós exalamos o perfume da rosa de Saron, nós exalamos o perfume do lírio dos vales. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por onde nós passamos, as pessoas, os demônios têm que ver que as nossas vestes estão limpas, alvejadas, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nós passamos mediante a graça do Todo-Poderoso. Irmãos, o ponto 5 nos diz assim, veja que interessante o versículo de número 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Nós fomos criados para boas obras. Ontem ainda, na minha ministração ali, na igreja onde nós fomos, eu estava dizendo que nós, como seres humanos, nós temos a mania consumista. A gente passa numa loja e vê um sapato e não precisa do sapato, mas a gente compra e arruma um jeito de usar. As irmãs passam e vê uma bolsa um pouco diferente, mesmo que não precise, compra a bolsa e dá um jeito de usar. Nós encontramos um vaso bonito e fala, que vaso lindo, eu não tenho um vaso desse lá em casa, na verdade nem cabe, mas está tão bonito, eu vou comprar e depois eu dou um jeito de usar, achar algum lugarzinho para ele. O texto está dizendo que quando Deus criou a mim e você, Ele não criou dizendo assim, eu vou criar a Osélia, e depois eu vou ver o que eu faço com ela. Eu vou criar a Silmara e depois eu vejo que se eu posso aproveitá-la. Eu vou criar o Mateus e depois eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele. Não, o texto está dizendo que eu e você fomos criados para boas obras. Eu e você nascemos no coração, na mente de Deus. Por isso eu sempre digo e afirmo, nós não somos um erro, você não é um erro. Você não é um descuido. Muitas pessoas estão sofrendo com baixa autoestima, dizendo, eu sou um erro, eu não deveria ter nascido, porque o meu pai e minha mãe me tiveram, por que eu estou neste mundo? Isto é pensamento e crença daqueles que não foram lavados e regenerados no sangue de Cristo ainda. Porque nós que alcançamos a salvação, aleluia, nós entendemos pela palavra do Senhor, que nós fomos criados para boas obras.
Então você não nasceu, e depois que você nasceu, e depois que você entregou o seu coração para Cristo, Deus falou: Ele aceitou o meu filho como Salvador, então vou ter que dar um jeito nele. Não, fomos criados para boas obras. Tem uma boa notícia: você não conseguiria fazer obras más. Você pode até ter tentado realizar, mas você foi criado para fazer boas obras. Fomos criados para as boas obras. Criados de qualquer maneira, criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, criados por uma fatalidade, criados por um descuido, criados simplesmente por uma obra da natureza, criados porque um dia um homem e uma mulher se apaixonaram e resolveram casar e ter um filho. Não, vocês foram criados em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Criados em Cristo Jesus. Você foi criado com um objetivo definido. Você foi criado com uma utilidade estabelecida. Você foi criado com uma natureza útil. Você foi criado com uma natureza agradável e saudável no reino de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6,18 diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. E para finalizarmos esta noite, ponto 6, finalzinho do versículo 10 diz assim, vamos ler o 10 de novo: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando a irmã Zélia nasceu, Deus já havia criado obras de antemão para que a irmã andasse nelas. Quando a irmã Silmara foi criada, Deus já havia preparado um caminho para você trilhar de antemão. Mateus, quando você foi criado, Deus já havia, oh aleluia, criado boas obras de antemão. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, o texto está dizendo que vocês foram criados para boas obras que de antemão Deus preparou para que vocês andassem. Então entenda uma coisa: o que é andarmos em boas obras? É pavimentarmos os nossos caminhos com boas obras. É fazer o bom uso das oportunidades. Então veja que coisa extraordinária. Deus está dizendo que você foi criado para andar em boas obras. Você foi criado para andar em boas obras. Boas obras que o teu pai e a tua mãe prepararam para você? Não, muito melhores. Boas obras que você aprendeu aqui nesta igreja? Não, muito melhores. Boas obras que o próprio Deus preparou para você andar. Veja que coisa extraordinária. Para andarmos nas boas obras, então nós devemos fazer o bom uso das nossas oportunidades. As obras são boas somente, entenda uma coisa: as boas obras, ou as obras só podem ser boas quando elas brotam do princípio do amor de Deus. As obras só podem ser boas apenas quando brotam no coração do crente e são realizadas para que Deus seja glorificado. Boas obras só acontecem quando Deus é glorificado naquilo que você faz. Vamos ficar em